Oi pessoal, bem-vindo ao podcast da Rafus Press, Biblioteca Submersa. Hoje nós vamos tratar de um tipo muito peculiar de livro. Na verdade, um tipo de livro que me agrada muito, e ele é quase um livro ao contrário, vamos dizer assim, né? Um inverso do livro. Porque ao invés dele, digamos assim, apresentar aquele andamento sequenciado do livro, né? De páginas que se abrem e fecham, ele é um volume único, né, um pedaço de papel único que se desdobra, né? Então ele vem dobrado, lembrando os antigos papiros e material que vinha acondicionado de uma maneira diferente do incunábulo, né, no passado. E, enfim, vamos tratar de dois em especial, né, de dois materiais assim. Eu falei que minha editora, eu gosto tanto que minha editora produz, a Rafus Press produz concertinas, mas não vou falar das concertinas nossas, né? Vou falar de outras que, enfim, deixo essa tarefa de falar das concertinas Rafus Press para outras pessoas que gostaram do material, né? Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe, né, para discutir esse formato são as concertinas da Montabrachs. Antes de falar desse material, eu tenho duas. Eu sei que ele já lançou várias, né? A editora já lançou umas 20 até agora, muitas, né? Pelo menos umas 15. Além do primeiro material, né, que é essa Phosphorus Library, a primeira Phosphorus Library, que eu também vou comentar aqui. Mas antes de falar um pouco da editora, antes das concertinas, né? A Montabrachs é uma editora romena, muito conhecida, mas assim, muito conhecida de um certo círculo de bibliófilos, né? Ela publica alguns autores, inclusive um exclusivo, que eu tenho a concertina dele, alguns livros dele, que é extraordinário. Alguns autores são exclusivos, outros autores ela publicou a primeira edição das melhores obras, então é uma editora extraordinária. Ela funciona totalmente fora do mercado tradicional. Você não encontra livros da Montabrachs na Amazon, você não encontra na Barnes Noble, você não encontra nem na Waterstones, né, em Londres, que é uma cadeia de lojas grande, né, na Europa, especialmente no Reino Unido. Você só encontra os livros em alguns lugares, com alguns booksellers bem especializados e ultimamente em alguns sites de leilão online, né, de antiquários, porque é um material muito específico, muito complexo de se fazer, muito elaborado. É um material, enfim, muito exclusivo. Inclusive, os livros dele não tem nem número ISBN, nem depósito legal, nem nada. Assim. Nisso, a Rafus se inspira bastante nessa editora, que é, digamos assim, ela é uma editora quase como e o próprio Dangueto, que é o editor, fala assim, quase como se fosse um selo de música, né? Que os selos de música não tem bastante liberdade, não tem depósito legal, né? Você produz como você pode o seu material e revende. Bom, os livros da Montabrachs, que teve vários nomes, uma editora que teve vários nomes, provavelmente por direitos autorais teve que mudar, ela já chamou Ex-Occident Press, esse foi o seu nome principal. Aí num tempo de período bem de transição até virar Montabrachs, ela se chamou Les Éditions de l'Oubli, em homenagem ao grupo surrealista Infranoir. Ela já chamou... aliás, Ex-Occident Press também era em homenagem a um livro, né, do Gerazim Luca, que é um dos principais poetas do movimento Infranoir. Ela teve outros nomes, né? Exposition Internacional e por aí vai. L'Homme Hassan, né? E aí, por fim, ficou como Montabrachs, né? Bom, os livros da Montabrachs são muito, como eu disse, são muito caros. Tem alguns bem raros que fácil passam dos 800 euros, 900 euros, edições de 5, 8 anos atrás, né? As primeiras edições, os primeiros livros de um Mark Valentine, de um Red Oliver, não, Red Oliver seria o primeiro, mas uma das edições mais antigas dele, esse material passa fácil da casa dos 800 euros, né, em antiquários, nem mais tanto sebo, nem livrarias, assim, booksellers, né, de material independente, como Atlantis Bookstore, né, vende bastante material da Sidereal, da Egeus Press. Não, mas já é realmente um material de antiquário. E mesmo o preço, digamos assim, normal de capa, passa fácil de 60 euros.
E em booksellers aí chega fácil também a mais de $100, $150, $120. Então é um livro muito caro, de difícil acesso e de difícil venda. Então provavelmente para sobreviver no negócio, o nosso amigo queridíssimo Dan Gueto começou a produzir as concertinas, que custam $20. Elas são muito baratas, muito fáceis de encontrar, né? Eu já vi em vários booksellers na internet. E são incríveis. As duas que eu tenho aqui têm histórias extraordinárias. E é um material lindíssimo e simples de produção, né? De produção relativamente simples. Os livros da Monty Brox, elas têm guardas impressas maravilhosas, um papel às vezes de cor diferente, que a leitura dá uns efeitos alucinatórios. Enfim, é um tipo de material muito experimental e muito caro por conta disso. Uma capa dura, um acabamento mais alongado, maior, né? Enquanto que as concertinas, elas são simples, né? É um papel, como eu falei, tá papel desdobrado, impresso frente e verso. E como são as concertinas da Monty Brox? As duas que eu tenho são parte de um projeto do Dan Gueto de homenagem a um grupo de vanguarda chamada The Kindred of Kibokift. Kindred of Kibokift era uma espécie de grupo de escoteiros que misturava nietzscheanismo. Os escoteiros tinham um pouco de nietzscheanismo, neopaganismo, uma perspectiva futurista, inclusive em termos estéticos, cubo-futurista e futurista do futurismo italiano, ou do forticismo, né, que é o futurismo em inglês, e o apoio até de um H.G. Wells. Esse grupo, eu estou escrevendo alguns ensaios e pretendo escrever em breve um livro sobre a vanguarda ritualística, a vanguarda primitiva, ao que se dizia primitiva, né, que se dizia instintiva, pagã, em breve, porque é um movimento amplo que envolvia a Europa inteira, sem grandes conexões, e que você tem nomes associados com o próprio Wells a um Georges Bataille. Mas, deixando isso um pouco de lado, essa minha pesquisa mais longa, né, o que eu posso dizer do Kibokift é isso, né? Esse movimento, óbvio, que teve uma série de desdobramentos complicados, embora, evidentemente, nunca tenha apoiado o nazismo, mas ele acaba, né, por essa questão do neopaganismo se identificando um pouco, se não com o nazismo, com um tipo de irracionalismo que caiu de moda exatamente por causa do nazismo, e aí esse movimento acabou mais ou menos se marginalizando, sendo marginalizado, né, embora ele fosse seguido pela classe média e rica inglesa, né, enquanto ele existiu, os jovens, né, era um movimento voltado para crianças, né, um movimento escoteiro, como os lobinhos, né, sei lá. O Michael Hargrave, né? Acho que é Michael, não sei do cara, acho que é, né? Ele era digamos assim, o principal, né? Ele se dizia a raposa branca, né? John Hargrave. Ele era o grande líder desse grupo. O Dan Gueto resolveu fazer uma homenagem, porque como esse grupo caiu de moda, e o irracionalismo, não era bem um irracionalismo, mas essa, digamos assim, apelo ao irracional tornou-se hoje em dia muito, muito complicado, muito, né, pouco benquisto, né? Acho que hoje em dia ainda é pior, mas já era um pouco na época do que seria ali a Guerra Civil Espanhola, né? Tanto que a versão francesa do Georges Bataille, que é o grupo do Acéphale, era uma sociedade secreta, que já começou a ficar complicado defender certos valores na sociedade da época. Pois bem, então, o Dan Gueto resolveu fazer uma homenagem a esse grupo, que é pouquíssimo conhecido, porque como ele caiu no esquecimento, o material dele, os livros do John Hargrave, os materiais gráficos, tudo se perdeu. Existem algumas fotos em, digamos, sites né, vindos de grupos de pesquisa e editores que trabalham com marginalidade, como a La Felgueira na Espanha, né, com elementos marginais da cultura, é o filé, né, é o café com um feijão com arroz da La Felgueira, ou da pesquisa acadêmica. Tem várias teses, né, sobre esse material. Se procurar aqui, Kibokift acha vários artigos, várias teses. Então o Dan Gueto resolveu trazer de volta uma homenagem com escritores homenageando o movimento num livro. Não deu muito certo o livro, talvez não tivesse tido o número de páginas necessário para um livro, então ele resolveu lançar em forma de concertina, assim me parece, porque esses dois materiais são em homenagem ao movimento Kibokift, né?
que é o Black Fox, do Douglas Thompson, e o The Place of Remaking, do Benjamin Tweddle. São duas histórias extraordinárias. É interessante que elas pegam pontos muito diferentes uma da outra, mas as conclusões são próximas, assim. São histórias muito sobre a dor da memória. As duas trabalham bastante isso, né? Digamos assim, essa contradição de um movimento vitalista, assim, inocente que eu digo, é um movimento que não tinha um ideário de supremacia racial, por exemplo. Isso não era o ideário do movimento. Ele poder ser eventualmente sequestrado por essa possibilidade ou ser colocado no mesmo balaio dessa outra possibilidade, né, da supremacia racial, que não era o foco, e assim ganhar um desprezo, né, ou ganhar uma incompreensão, muitas vezes, dos seus próprios ex-seguidores. Então os dois textos são muito bons, né, são extraordinários, assim. Fisicamente, a concertina da Montebraxas traz todos os problemas desse tipo de formato e maravilhas, né? Os problemas do formato são as maravilhas dele. É um formato muito mais frágil que um livro, evidentemente. É um material leve, deve ter uma papel de uma gramatura 120, lindíssimo, me parece um verger, mas uma textura muito, muito bonita. E assim, ele, digamos assim, não é um material para você ficar manipulando direto, porque evidentemente ele pode rasgar, né? A dobradura é o limite da elasticidade do papel, né? Quando você dobra o papel, ele está no limite da elasticidade, dali a pouquinho ele rasga, né? Então existe esse risco, né? A dobradura sempre carrega esse risco, então é um livro para você ler e tentar não voltar a lê-lo, manter na memória, manter na percepção do que foi entendido, compreendido da leitura. Não é? Isso toda concertina é assim. E ele ainda não traz um elemento que eu depois vou falar, que não é uma espécie de capa ou estojo, então ele é solto, né? Então é difícil até de você, digamos assim, transportar sob o risco realmente de amassar e etc, né? Bom, as duas histórias tratam então, como eu falei, de memória e dor da memória, né? A história do Douglas Thompson, que é um autor que já publicou pela Rafus Press um livro extraordinário chamado The Drowned Labyrinth, é uma história muito mais, digamos assim, ela tem um elemento surrealista, mas eu não diria surrealista, eu diria quase fantástico, porque é justamente o personagem da raposa negra, né, Black Fox, em oposição ao White Fox, que era o John Hargrave. É importante mencionar o seguinte: essa associação Kipoki, como acontece, aliás, usualmente em grupos de escoteiros, eles se fantasiavam, eles saíam cantando canções, e eles faziam jogos e brincadeiras fantasiados de animais. Então a persona do Hargraves era a raposa branca, White Fox, né? Então aqui a Black Fox, que seria justamente uma espécie de raposa que existiria mesmo na natureza ali, ela narra a história de uma espécie de, digamos assim, de brincadeira, né? De piada que ela faz com o grupo dos Kibokift, que ela encontra as crianças. E, evidentemente, a partir daí tem uma série de reflexões interessantes sobre a transformação do movimento quando ela é apropriado por ideários, enfim, criminosos ou absurdos, né? E quando ele retoma a sua trilha original. Já The Place of Remaking é uma história... O Benjamin Tweddle é um autor que só publica pela Montebraxas. Nós publicamos um livro dele traduzido, não é? Que é The Dance of Abraxas, que está a Dança de Abraxas, né? Que está na nossa coleção, na nossa pequena almanaque de narrativas angustiantes, chamado Narrativas Angustiantes, Destino, né? Mas é uma tradução. Livros inéditos ele só publicou até hoje, que eu me lembre, pela Montebraxas. Talvez saia algum pela Sidereal, não sei quando, mas só esse tipo de editora. E assim, ele tem um senso de paganismo, né? Uma noção assim de ambientação, de universo rural em inglês, que assim, com elementos que tiram a monotonia de qualquer universo rural. É monótono, óbvio. Você quer estar passando de trem no carro, ou do que quer que seja, você quer passar rapidinho para ele chegar onde você almeja estar. Mas a narrativa é extraordinária do Ben Tweddle.
Então é um autor que cria todo esse ele sobrecarrega de elementos simbólicos e significativos, né? Ele sobrecarrega de significado aquela paisagem aparentemente monótona e sem grande graça, não é? Nisso ele é tão bom quanto o próprio Arthur Machen. É um autor extraordinário, Bento Edel, né? E ele faz isso aqui, no Place of Remaking, com a jornada de 3 amigos que voltam para os lugares onde eles faziam aquilo que qualquer escoteiro faz, né? Em acampamento, fogueira, canções de fogueira, e etc, etc, né? Só que depois da Segunda Guerra Mundial, então essas pessoas estão quebradas pelo que eles viram no confronto, e eles aparentemente acreditavam, tá, naquele ideário que era no fundo humanista, né? Embora com essa visão neopagã de tentar quebrar essas crenças muito cristalizadas de uma sociedade muito repressiva como foi a sociedade vitoriana. Então, de certa forma, o movimento do Hair Graves é um movimento para quebrar essa repressão toda, né? E só que, evidentemente, no front, aqueles ideários pareciam absurdos, porque você estava convivendo com morte o tempo todo. E isso é o que eles a narrativa é isso, é esse confronto da memória da atrocidade com a memória exultante da felicidade que parecia concreta, né? Então é uma narrativa extraordinária, né? Porque evoca por esses elementos menores, assim, e por uma aparição sobrenatural muito peculiar, evoca um universo de paganismo e um universo de felicidade do homem, né? Porque essa felicidade foi destruída exatamente pelas percepções, digamos assim, mais contemporâneas, né? Especialmente monoteístas, né? De que, enfim, a vida é sofrimento, não é? É sofrimento, mas isso não, digamos assim, não é nobre, essencialmente, e não enobrece igualmente, né? Então é uma narrativa muito profunda, muito simples, mas muito profunda, muito sincera, muito honesta e até certo ponto emocionante. As duas são, né? Então, enfim, procurem. Não é barato, não é, assim, é barato comparado com um livro capa dura da Monte Abraxas, mas não é tão barato considerando o preço do dólar hoje, o envio, que é caríssimo por causa de pandemia. Mas procurem porque vale a pena. São 2 obras magníficas. A terceira concertina que eu trago para vocês é uma produção brasileira. Foi lançada pela editora Sem Cabeças, que é uma editora muito peculiar, né? É uma editora que faz falta esse tipo de editora, e é bom que tenha mais, né? Era digamos assim, um ramo, um nicho ocupado pela Nefilibata e pela Sol Negro, que são editoras que lançam autores pouco conhecidos de movimentos de vanguardistas ou movimentos literários muito específicos, o decadentismo, no caso da Nefilibata, o surrealismo e a literatura beat do pós-guerra, beat em geral, né? Tô falando assim, uma literatura mais, digamos assim, uma poética mais livre, mais marginalizada, também igualmente, né? Do pós-guerra. Essas editoras são especializadas nisso, elas lançam livros magníficos a preços justos. E agora isso junta uma terceira, que é Sem Cabeças, que é especializada em surrealismo. Porque esse tipo de editora, mais corajoso, inclusive, né, no sentido de, sei lá, se tem outras ocupações, mas ele pode se dar o luxo de trazer boas edições com boas traduções para o público brasileiro, a um preço justo, eles lançam aquilo que não é lançado, mesmo entre editoras independentes, né? Então o foco dessa editora, que é a Sem Cabeças, é o surrealismo, né? Eles já lançaram Leonora Carrington, eles vão lançar, acho que Arthur Caravan, eles vão lançar o Jacques Rigaud, enfim, esses pré-surrealistas, né? Eles lançaram vários autores vinculados ao surrealismo em edições lindíssimas, né? E parece que feitas em software livre, inclusive. A edição em concertina que eles lançaram, por enquanto, é a única, infelizmente, com uma edição linda também. É a Carta à Vidente, da Antonin Artaud, com tradução de Bruno Costa, inclusive, que é um dos melhores tradutores, um dos melhores editores em atividade no Brasil hoje, né? É o editor da Ex Machina, Bruno Costa, também um excelente tradutor. Ele já trabalhou também na
nessa editora Sem Cabeças, numa outra tradução, né? E essa edição é linda, porque ela é ilustrada também, as ilustrações são de quem? Antônio Gonçalves. E também tem um prefácio, estudo, acho que seria estudo, melhor nome, de Sérgio Lima. E assim, é uma edição muito inteligente, porque faz um uso rico da forma concertina. Todas essas obras, assim, a concertina, ela tem uma, digamos, uma natureza muito interessante, que as suas limitações e sua forma muito simples facilitam uma série de experimentações interessantes. Então, na Monty Abraxas, você tem um jeito de desdobrar muito peculiar que multiplica a obra. Então, são contos relativamente longos até, que cabem em concertinas pequenininhas, assim, né? De, sei lá, 30 centímetros por... Elas não são inteiramente regulares, né? Porque é cortado na guilhotina isso aqui. Mas, sabe, cai bastante coisa. E no caso da carta vidente, né? O que acontece? De um lado, você tem a narrativa que se desdobra não é como se fosse uma leitura convencional de página grossa. Aí você termina, você vira e começa do outro lado o estudo do Sérgio Lima, que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então as duas obras, elas se comunicam, né? Como se você tivesse duas obras que se comunicam na fronteira do próprio papel, da frente do verso. Então é um uso extraordinário, muito rico, muito instigante que a Sem Cabeças fez da concertina nessa edição do Antonin Artaud. Como o título diz, é uma carta, uma senhora, uma série de desejos, uma série de questões de amor, muito daquilo que viria a ser com Breton, Nádia, né? Viria a se configurar uma espécie quase de manifesto, que é do amor fou, né? Muitos desses elementos, né? Também essa ironia intertextual com o próprio Rimbaud, né? A Carta do Vidente. Enfim, é um material riquíssimo, uma tradução primorosa, e Artaud não é nada fácil de se traduzir, né? De uma narrativa que parece que é curioso, não é uma narrativa, né? É uma espécie de... tem um elemento narrativo extremamente reflexivo, mas é uma espécie quase de retomada do cavalheiresca, né? Enfim, daquele homem cavalheiresco, conclusão, do século XVI, num formato do amor louco, amor fou, surrealista. E é um material rico, né? Tem um pós-fácil do tamanho quase do texto. É um texto curto, né? A concertina, ela nunca ela não é um formato adequado a textos longos. Nunca vai ser, né? Mas no texto curto ela brilha, porque ela te faz existe na leitura da concertina uma imersão muito grande, né? Dos vários elementos do papel, você está muito mais em contato com esses elementos que num livro, onde você nem liga exatamente para papel, gramatura, peso, né? E um outro aspecto interessante da concertina da Sem Cabeças é que ela vem com um estojo, né? Um estojo simples, de um papel mais grosso, no qual você acondiciona sua concertina e ela não estraga. Eu tenho um outro material em concertina que é fotográfico, que são as fotos, né, de um disco. Na verdade é um disco, né, que tem... E esse material tem, digamos assim, a primeira e a última página da concertina, como se fosse realmente um acordeon, é outro nome que se dá, né? Livro acordeon. Elas são de um papel mais grosso, então isso também preserva a concertina, né? Que você vai abrindo e desdobrando. São dois papéis grossos, né? Quando você fecha, o papel interno mais, digamos assim, mais fino, né? Ele fica preservado. Mas claro que isso não poupa a possibilidade de rasgar, né? a página, etc. Enfim, concertinas são um material literário único. Eu recomendo, né, que vocês busquem, né, se ficar difícil realmente as edições da Monty Abraxas nesse formato concertina, e esgotam rápido, né, são feitos em geral, deixa eu ver aqui a quantidade, olha lá, 100 exemplares, né, e esgota rápido, né, tem um do Deep Watt que eu não consegui, né?
acho que é 13 Heresias, uma coisa assim. Isso eu não consegui mesmo, não é? E procurem, vale a pena. Se não, a da Monte Abraxas, a da Rafus Press, para quem realmente quiser, né? E a Carta à Vidente, não é? Da Sem Cabeças, com essa tradução primorosa do Bruno Costa, né? Grande editor, mas também tem uma produção como tradutor extraordinária. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.